beleza? Aqui é o Thiago. Eu vou estar dando continuidade à série de vídeos que eu estou fazendo sobre libs úteis, ok? No Android, libs de terceiros. Hoje eu vou estar falando do butter knife, ou faca de manteiga. Antes de mais, eu quero mostrar o blog. Se você acompanha o conteúdo de desenvolvimento web ou Android, principalmente de Android, né? Você pode estar seguindo o blog, ok? E tem app também, que você pode estar baixando. Enfim, vamos voltar aqui, né? Eu tô com duas páginas do Butter Knife aberta, que é direto no GitHub e a própria página dele, ok? Que é o GitHub também. Eu achei essa página melhor, ela tem mais exemplos, ela explica melhor, tá? O que a gente tem aqui, perfeito? O autor é bem conhecido, né? Se você chegou a utilizar aí o Sherlock para Action Bar, você conhece o Jake Wharton, ok? Então, a gente pode esperar uma coisa boa aí. Realmente a lib é boa, tá? Ela ajuda muito na manutenção ainda melhor. É bem simples, provavelmente vai ser um dos vídeos mais rápidos que eu vou estar fazendo aqui, ok? Então vamos lá. O que o Boronaf faz é agilizar o acesso, tá? Ele agiliza a nossa codificação para acessar, para ter acesso à referência, tá? Às views da nossa aplicação, ok? Eu vou estar mostrando alguns exemplos aqui bem simples, que eu vou estar acessando aí, acho que no máximo 3 ou 4 views em uma mesma entidade, mas a gente sabe que não é assim. Eu, por exemplo, tenho apps que eu desenvolvi que, principalmente dentro de Fragment, eu gosto de trabalhar com Fragment, tá? Eu acesso, se eu não me engano, mais de 20 views. Eu tenho que acessar para validar, para fazer um monte de coisa. Então tem todo aquele procedimento de find view, by ID, bota o cache, ok? Então o Boronif, ele agiliza esse processo pra gente, tá? Ele muito provavelmente não é mais rápido. O que ele faz é remover código que a gente pode chamar de código desnecessário, se a gente pode fazer com menos código, ok? Então, muito provavelmente ele não é mais rápido por causa que ele deve fazer isso internamente, então a gente vai estar chamando um método de uma classe, ok? Para chamar uma coisa que a gente já poderia estar chamando dentro dessa entidade diretamente. Só que a gente está reduzindo o código e mantendo a manutenabilidade da aplicação, né? Que é muito bom, principalmente quando não é só você que está mexendo no código, perfeito? Então, um exemplo aqui, esse daqui já é aplicando o Boronif, tá? Na view, a gente trabalha com annotations, e aqui a gente está referenciando como é que a gente vai fazer o acesso, a gente vai colocar, no caso que a gente está falando que a gente vai colocar um test view, a gente vai acessar o test view do XML, vai colocar dentro dessa referência aqui, a gente tem que colocar o exato ID, tá? Na annotation, como parâmetro de entrada do annotation, que aí ele já vai fazer isso pra gente quando a gente fizer essa chamada aqui, ó. Ele já vai colocar o cache, já vai fazer tudo, perfeito? E aqui seria um exemplo, tá? Aqui ele exagerou, não precisava dessa parte aqui, ok? Mas aí seria um exemplo do que é mais comum, né? Que se você começa a aprender Android, a primeira coisa que você vê é assim. Que, por exemplo, dentro de uma activity você não ia ter essa parte aqui e essa parte aqui, né? Mas mesmo assim, você ia ter que fazer o cache, você ia ter que declarar essas variáveis, enfim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu tô com um projetinho aqui aberto. Vou abrir aqui, tô com o Android Studio agora, né? Desde o último vídeo. Eu tenho 4 pacotes do principal e 3 outros pacotes adapter, que eu vou estar utilizando um exemplo com o view holder, no base adapter do list view. Um domain, que dentro desse list view eu vou estar passando produtos, tá? Então eu tenho uma classe produto aqui, que eu vou até abrir que não tem nada demais, name, categoria e price, ok? Beleza. Aí eu coloquei um método aqui para price diferente, para mim já pegar ele formatado, igual dinheiro mesmo, igual preço. Vou fechar aqui. Fragment, vou estar testando dentro do Fragment também, que a gente vai ver que a chamada é diferente, tá? Chamada do método inject, ela é diferente. E aí, são 3 activities, né? Essa aqui é que chama do Fragment, essa que chama do list, tá? Do list view. Eu poderia colocar tudo junto aqui, mas eu preferi colocar separado, porque aqui no Fragment eu vou ter um exemplo diferente, né? Uma forma de acessar as views diferente. E aqui é a minha activity, que é essa que está aberta aqui. E essa é a app, tá? Então, no nosso Fragment, a gente vai fazer exatamente tudo que a gente já está fazendo aqui, só que utilizando o Boronif. Por exemplo, a gente vai acessar esses cliques aqui via Boronif, tá? A vinculação de clique aos botões. Eu vou clicar aqui. Aqui o que a gente tem aqui é um Fragment, tá? Eu tenho esse vídeo de teste aqui só de exemplo mesmo, que eu vou tá mostrando como é que a gente acessa mais de uma view,
coloca as views numa lista diretamente, perfeito? E aí, um toast, tudo aqui sem bottom knife. E aí, lista. Se a gente voltar aqui, como a gente está fazendo acesso, main activity, ó. Aqui estão as variáveis, né, de instância, e aqui o acesso, o famoso acesso com cache. Aí eu coloquei um listening aqui, você vai ver que a gente consegue também vincular listening sem precisar de ter implementado o on-click listening, ou então ter implementação de classe anônima, né, que a classe anônima, no caso, eu fiz aqui uma implementação de classe anônima, que é essa daqui. Quando a gente coloca diretamente como o parâmetro de entrada aí, né, o argumento, perdão. Voltando aqui, nosso on-click, aqui não tem, aqui o bottleneck não trabalha, é assim mesmo, mas aqui a gente não vai ter mais essa parte, só essa daqui. Perfeito. Aqui eu não precisei de usar o bottleneck também, eu não preciso, tá? Porque aqui eu só chamo um fragment, ok? Tá aqui o fragment. Aqui eu vou, tá vendo que eu tenho dois edit teste, eu vou acessar eles de forma diferente, eu vou acessar dentro de lista. Então aqui até agora tá tudo normal. E aqui só tem uma chamada ao list view, né? Via find view by ID, que dá pra gente colocar com o bottleneck também. E aqui o base adapter com o view holder, tá? Se você não manja o que é base adapter, eu vou deixar o link aí embaixo, tá? Do base adapter. E o acesso normal também, tá? As views, e tá aqui a parte chata do acesso, né? Com cache e tudo mais. Ok. Primeira coisa, a gente vem no nosso Gradle, esse daqui, ok? E eu já tenho dois pacotes adicionados, dois livros adicionados, que são de suporte, né? A gente pode vir aqui, e aqui no final ele tem a referência. Perfeito. Só vou copiar aqui e colar lá no Android Studio. Eu vou pedir para sincronizar. Sincronizando. Vai dar alguns erros. Ok. Tá. Então a gente pode começar pela Activity. Tá vendo que eu coloquei Protected, né? Por quê? Porque não funciona com Private quando é estático. Quando é estático, você não tem por que colocar uma view estática, né? Eu não vi um caminho em que você tem que utilizar uma view, inclusive vindo da XML estática. Eu não sei nem se você vai conseguir acessar isso, perfeito? Porque você vai precisar da referência para acessar a view, de um objeto no caso, né? A referência de um objeto. Enfim, protected funciona, public funciona, sem palavra-chave de modo de acesso funciona também, mas com private e static não funciona, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o notation, inject view, tá? E aqui a gente coloca o ID, eu coloquei sempre o mesmo ID, o nome da variável sendo o nome sendo o ID no XML, perfeito? Então, para facilitar aí, r.id tv main title, e aí a mesma coisa com os outros. Ok. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, eu vou comentar tudo. Eu vou pegar essa parte que eu vou utilizar, tá? E aí, aonde que eu faço a vinculação mesmo, né? Que eu chamo a vinculação, acesso, aliás, às views. Butter, knife, inject, no caso aqui a gente vai utilizar o que tem o alvo, a gente tem que falar qual é o alvo no caso seria a, a entidade que tem, tá, as views como variáveis de instância. No nosso caso, é essa activity aqui, main activity. Então, você pode colocar this direto, não tem problema. Eu prefiro colocar o nome da classe que eu acho que fica mais organizado, ok?
Então, beleza, aqui a gente já acessou, tá? Já vinculou essas variáveis aqui, as views que estão no XML. Só que a gente tem que colocar o clique também, né? Sem precisar desse camarada aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, abrir por aqui e comentar. Vou comentar essa parte aqui também, que eu não preciso mais dela. Como é que a gente faz com o Boronif? Notation, novamente. Um clique. E aí, se a gente quiser acessar um camarada só, colocar o clique em um camarada só, por exemplo, R, ID, BT, call fragment test. A gente faz dessa forma aí. Public void, eu vou botar aqui calling other entities. Yes. Quando a gente está fazendo na forma padrão, a gente tem que colocar o view, né, como parâmetro de entrada. Aqui a gente pode colocar um button direto, que ele já faz a conversão pra gente. Não tem problema. Ok? Então, estamos pegando aí, estamos vinculando o listening de clique ao botão BT call fragment test, ok? A gente colocou aqui, ó, referência. Só que a gente quer igual estava aqui, ok? Os dois estavam vinculados ao mesmo listening, os dois botões. Então o que a gente faz? A gente só abre o brace, fecha o brace e coloca o outro ID. Para evitar fadiga, eu vou vir aqui e vou copiar. Ok. Então, essa parte aqui agora a gente pode reaproveitar. Ctrl C. Ctrl V. Perfeito. Estou pegando o botão direto, tá? Não estou precisando de pegar view. Ok. Aqui no main activity, teoricamente está feito, né? Não tem mais nada para fazer aqui para acessar as views, no caso. Quantidade de código menor. Ok. Agora a gente vem para o teste, não preciso. Aqui eu não preciso de utilizar o Boronif. Aqui no fragment eu preciso. Ok? Então, não preciso não, né? Eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou comentar essa parte toda também. Ok. E aí, mesma coisa. Inject view. Toast message. Esses dois aqui eu vou comentar porque agora eu vou fazer um acesso diferente, tá? Vai ser inject views now. Ok. Opa. E aí, brace e IDs. Name. E-mail. Protected, eu vou colocar uma lista. Edit test. List T. Perfeito. Tá vendo que agora não tem mais o clique, né, vinculado ao botão. A gente vai ter que fazer igual a gente fez aqui, só que com um camarada só. Inject, e agora o alvo é diferente, tá? A maneira que a gente vai chamar é diferente. Porque o que tem só um parâmetro de entrada, é com activity. E se a gente colocar aqui o getActivity, não funciona, eu já testei. Ele não vai fazer vinculação. O alvo tem que ser o objeto que tem como variável de instância, né, as views. Tem que ser exatamente ele. Você vai ver que no BaseAdapter a gente vai ter que utilizar o alvo, o viewHolder, e não o BaseAdapter. Então a gente coloca esse camarada aqui, tá? No nosso caso é o único que dá a opção para colocar o fragment. Então, você pode colocar this direto. Como eu falei, eu prefiro colocar assim para ficar mais organizado. E a view, tá? Que a gente já está fazendo o inflator aqui. Pra gente acessar a view correta que tem os IDs aqui
das entidades que vão ser vinculadas a essas variáveis. Então, beleza, e agora colocar o clique. Aqui ele já vinculou a lista também, tá? Nessa chamada aqui. Então, clique, annotation, click, toast message, perfeito. Void, e nesse caso aqui, call toast. Eu tenho a opção de colocar até um parâmetro, tá? Que pode ser a view que eu quiser, perfeito? Ou eu posso deixar sem parâmetro. Eu não posso colocar mais de um parâmetro, por exemplo. Ele aceita até um parâmetro ou sem parâmetro. No nosso caso, a gente não precisa do parâmetro da view. A gente só queria chamar o toast para mostrar. Então, eu não vou colocar parâmetro. E já está vinculado, tá? Ao evento de clique do botão. Esse método. E não há necessidade também de colocar o click listener, né? A interface, implementar a interface. Beleza, só mostrar que a gente acessou aqui, né, os edit test. Eu vou colocar uma lista, um loop aqui. 0. E mais. Ok, eu vou colocar um log. Opa, desculpa. Ok. Log. Eu vou acessar o hint, tá? Vou colocar hint aqui, ficar mais entendível. Posição I. Get hint. Show string. Ok, aqui no fragment, teoricamente está feito, né? Agora eu vou vir no adapter. Aliás, vou vir aqui no list view. Aqui eu não preciso, aqui eu acho que já ficaria bom dessa forma, mas aí para colocar como se fosse um padrão dentro do app, né? Eu acredito que não seria legal você ficar misturando o find view by ID e o bottleneck se você já está utilizando o bottleneck. Então a gente vai tirar esse camarada aqui, tá? E vamos colocar o annotation aqui também. No nosso caso aqui é LV. Ok. E chamar ele aqui. Isso aqui é a lista que eu estou preenchendo, tá? Lista de produtos, então o bottleneck não interfere em nada aqui. E aqui é o da activity mesmo. O alvo. Se você quisesse colocar um item click listener, tá? Nos itens da list view, você faria exatamente, tá? A mesma coisa. Só que no nosso caso, no caso não seria on click, né? Seria o on item click listener. O on, no caso seria, você não precisa do listener, né? Você coloca só o on item click, ok? Então, aqui eu já estou usando o button knife, perfeito. E agora eu venho pro adapter, tá? Fazendo toda aquela jogada do holder. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um construtor que vai receber a view, tá? Porque o alvo, como eu falei, tem que ser o objeto que tem com variável de instância as views. Então o nosso alvo aqui é o view holder. Aqui eu vou colocar view. Opa. Vou chamar o bottleneck aqui dentro. Inject alvo viewHolder.this e a view. Ok, de volta aqui. Comenta essa parte que não é necessária mais.
e coloco a nossa view aqui, ó. O view road é um padrão de otimização para utilizar o list view, né? Ok? Então aqui tá tudo bem, que não precisa de mexer, nem aqui, era só isso mesmo. E colocar os annotations. TV name, tá, fazer Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V. Eu estou utilizando o Android Studio 1.0.2, se eu não me engano. É isso mesmo. E se não tiver, você pode atualizar o seu aí. Eu acho que não vai ter problema com isso não. Bom, aqui no Adapter tá sem problema agora. O acesso às views está via Boronif. Ok, agora a gente pode tentar rodar para ver se não vai dar nenhum problema. Aqui, eu vou só abrir aqui os layouts. Por exemplo, o Main Activity. É normal, tá? A gente não muda nada. A gente precisa dos IDs, of course. Aqui eu não precisava, eu coloquei só para a gente poder colocar o texto em tempo de execução. Fragment, mesma coisa. List view, esse daqui. List view, só os IDs. E agora, executar. Ok. Abriu um fragment. Vou colocar log aqui para ver se ele abriu. Tá lá, a gente acessou as duas os dois edit de teste via lista, né? Deixa eu abrir aqui a lista. O fragment. Via list annotation. Esse camarada aqui. E agora para ver se a gente acessou o botão. Conseguimos acessar também sem problema. E a lista, sem problema, beleza? Então, esse é o Boronif, tá? Se você vir aqui, você vai ver que tem mais opções. São umas coisas um pouco mais avançadas, tá? De forma de acesso. Eu não diria mais avançado, mas seria mais específico se você quiser mudar, eu não quero acessar assim, eu quero acessar dessa forma, eu quero mudar isso. Então você pode vir aqui, tá? E ler sobre a lib. Como eu falei, ela ajuda muito na manutenção do código, tá? Eu recomendo você utilizá-la. Eu tenho situações de AWPs que eu acesso mais de 20 views dentro da Fragment, tá? Fazendo cache e tudo mais, a Boronif já faz esse auxílio pra gente, já agiliza isso pra gente. Só que muito provavelmente a gente perde em otimização, né? E perde em tempo. No caso, otimização é velocidade. Mas também deve ser uma coisa em caso de dezenas de milissegundos que não influencia muito, né? Então aí você pesa no seu projeto, tá? Então eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar o projetinho embaixo para download, ok? E os links das páginas também vão ficar no post. Então é isso aí, valeu, obrigado e tchau.